Olá gente, tudo bem? Eu sou Jaqueline Airoso, sejam bem-vindos ao meu canal, onde, como de costume, eu vou contar para vocês uma história terrivelmente inesquecível. Eu sei que esse canal tá parecendo um canal fantasma, completamente abandonado, só que na verdade esse canal não foi abandonado, pelo menos não intencionalmente. O que acontece é que esse ano aconteceram muitas coisas assim, loucas e inacreditáveis. 2023 chegou assim, chegando, sabe, chutando a porta. E óbvio que eu não vou contar aqui, porque são coisas, né, relacionadas à minha vida pessoal. Mas aconteceram tantas coisas que realmente não teve condições de eu parar, pesquisar, gravar um vídeo. Só para vocês entenderem, quando eu falo que aconteceram muitas coisas, isso inclui ter ficado 40 dias sem celular, assim, tipo, maldição offline mesmo. Eu pegar 4 aparelhos e todos eles estragarem, irem pro concerto, e depois do concerto eles durarem 2 dias e estragarem de novo. Até uns 15 dias atrás, que foi quando eu peguei esse aparelho que eu tô utilizando agora aqui para filmar para vocês. Como vocês sabem, algumas pessoas sabem, o meu celular era o que eu utilizava para absolutamente tudo, para fazer pesquisa de roteiro, para gravar, para editar, para fazer thumbnail, para acompanhar, né, as configurações do canal, do meu outro canal. Então foi isso. Por algum motivo o universo quis que eu ficasse offline. Eu tentei aprender com isso, tentei entender, tentei achar um motivo de por que isso pode estar acontecendo, apesar de que às vezes não tem motivo nenhum, às vezes foi só uma recorrência do azar ali e eu fiquei offline, mas agora estou de volta. Estou bem feliz porque chegou bastante gente aqui no canal nova. Sejam todos bem-vindos, espero que continuem aqui. E vou continuar trazendo esse conteúdo terrível para vocês. Tô com um pouquinho de dor de garganta, como vocês podem ver, mas eu não posso esperar mais para gravar vídeo. Eu adoro fazer isso, eu gosto muito mesmo. E hoje eu vou trazer aqui para vocês o caso da menina Sofia, que é um caso, como todos os outros que eu trouxe aqui, um caso muito triste mesmo. Todo caso é triste, toda morte, né? Porque toda vida é preciosa. Mas vocês sabem que é um pouquinho pior quando se trata de crianças pequenas. Um dos últimos vídeos que eu trouxe aqui no canal, que até me trouxe alguns inscritos, foi o caso de um casal de homossexuais que adotaram 2 crianças e abusavam dessas crianças. E nesse vídeo teve bastante comentário, tanto no vídeo quanto no shorts. Alguns comentários eu não gostei muito. Mas, né, gente, sem tempo pra ficar brigando em rede social, cada um pensa o que quiser, cada um com a sua consciência. Mas muita gente falou assim, mas você trouxe esse caso porque eles são gays, porque pra incitar o preconceito. Não, gente, não existe um grupo que seja safo de cometer atrocidades. Nesse canal aqui eu já trouxe, inclusive o meu vídeo mais conhecido, o único vídeo que tem muitos views, é de um pai, de um homem hétero que abusou da sua própria filha. Então tem filho que mata mãe, tem mãe que mata filho, tem irmão que mata irmão. Dentre esses grupos de pessoas tem pessoas héteros, pessoa homo, pessoa bi, todo tipo de pessoa, tá? Mas justamente como uma comprovação de que o mal não possui gênero, não possui religião, não possui raça, não possui nada, eu trago aqui esse outro caso que é justamente o oposto, que tem sim homofobia nesse caso da menina Sofia, onde a sua mãe vivia com o padrasto e o seu pai era homossexual e tinha um companheiro. E essa menina acabou passando por muitas desgraças e até vindo a perder sua vida por pura homofobia, já que a sua mãe dizia que jamais ia deixar uma menina morando com 2 homens. Ela aparentava que tinha uma certa proteção com a menina, quando na verdade ela era o monstro, ela era o perigo para a verdadeira filha. Então, mais uma vez reforçando, o mal não possui gênero, não possui idade, não possui cor, nem idade, porque até crianças fazem mal. Já tem vídeo aqui no canal também. Então, trago para vocês agora o caso da Sofia. É bem recente, é de janeiro desse ano, tá? Eu tentei, como sempre, quem tá aqui no canal já sabe que eu tento ao máximo contar os fatos em ordem cronológica. Não gosto de fazer rodeio, porque eu mesma me perco. Não gosto de montar suspense. Vai tudo conforme a cronologia ali dos acontecimentos, e foi assim que eu tentei contar para vocês. Por ser recente, pode ser que aconteçam novos desdobramentos, novas coisas aconteçam, mas acredite se quiser, tudo que se sabe já é bastante chocante. Então esse é o caso da princesinha Sofia de Jesus Ocampo, e o nome da sua mãe era Stephanie de Jesus da Silva, e o seu pai,
biológico Jean Carlos. Os dois, como já dito aqui ainda há pouco, não viviam a vida como um casal. Ele tinha o seu parceiro e ela era junta com outro cara. E os dois compartilhavam a guarda, mas assim, compartilhavam mesmo, né? Porque, na teoria, a guarda integral pertencia à mãe. Só que o Jean, ele era um pai, assim, digamos, um pouco mais presente do que a maioria dos pais, tá? Ele fazia muitas visitas, ele era um pai presente, ele gostava bastante de pegar a Sofia. E ele ficava bastante com ela, ele era realmente um pai muito dedicado. Dizem até que ele era muito mais atencioso e cuidadoso do que a própria mãe, que possuía a guarda integral. Mas a gente sabe que na realidade é bem difícil tirar a guarda integral de uma mãe de uma criança, mesmo nas situações mais extremas, que é a situação que a gente vai ver nesse caso da Sofia. A mãe Stephanie vivia então com o padrasto da Sofia, um homem chamado Christian Slaten. Esse Christian não tinha nenhum contato com o Jean Carlos, com o pai da menina. Eles não falavam, eles não conversavam, eles não se conheciam. E claro que isso era o bastante para que o Jean não confiasse nele, né? Como vai confiar num cara estranho que morava na mesma casa que a filha dele? A gente já não pode confiar nem em quem a gente conhece, imagine em quem a gente não conhece, ainda mais nessa circunstância. Já o Jean, o pai biológico da Sofia, é casado com um moço chamado Igor de Andrade. E como já dito aqui ainda há pouco, esse caso trouxe várias questões polêmicas à tona. Não só questões polêmicas, mas questões realmente relevantes e importantes, né? Como a homofobia, no caso do Jean Carlos e do seu parceiro serem menosprezados como cuidadores, mesmo eles cuidando melhor da Sofia. E trouxe também a discussão da ineficiência dos órgãos públicos, que são designados aí para proteger as crianças, mas que em muitos casos acabam não protegendo e ainda atrapalhando. Longe de mim criticar, né, órgãos como Conselho Tutelar, longe de mim criticar, mas também longe de me elogiar, porque eu trabalho na educação já há alguns anos e a gente vê que existem muitas limitações, existe muita coisa errada, existe muita criança sofrendo, passando por situações degradantes, humilhantes, insalubres, e simplesmente nada é feito, porque existe ali uma soberania dos pais. Até onde isso vai? Até quando a criança tem que ficar vulnerável aos seus pais biológicos, só porque são seus pais biológicos? As crianças são a verdadeira parte da nossa sociedade, que são inocentes, que devem ser protegidos, que são indefesos. Mas como vocês podem ver no meu canal, em vários outros canais de crimes, eles estão sempre levando a pior, sempre sofrendo. Essa falha constante do sistema, né, do Estado em proteger as crianças, está desgraçando inúmeras vidas. Assim, se a gente for entrar nesse assunto, vai ficar horas aqui falando. É uma parte deprimente, é uma coisa que tira o nosso sono. A gente que trabalha na educação, a gente até acaba perdendo um pouco a fé na humanidade, nas pessoas, por ver o estado que algumas crianças vivem, que algumas crianças são criadas. Enfim, eu vou colocar a partir de agora datados, né, os acontecimentos, como eu falei, em ordem cronológica, o máximo que eu conseguir, para que haja um bom entendimento do que aconteceu. A menina Sofia tinha uma vida ali aparentemente normal, entre a casa da sua mãe e a casa do seu pai, só que quem conhecia eles de perto sabia que a menina estava vivendo numa situação longe de ser ideal, longe de ser agradável e de ser boa. Na verdade, a Sofia tinha a vida que nenhuma criança merece ter. 31 de dezembro de 2021. O Jean Carlo e o Igor, pai biológico e padrasto da Sofia, buscam a menina para passar a virada de ano com eles. O pai da Sofia, ele é profissional da área da saúde e ele consegue detectar no corpinho da Sofia alguns hematomas, alguns sinais de algum tipo de agressão e de algum machucado. E ele faz o que qualquer pessoa correta faria. Como tinha muitos hematomas espalhados tanto no rosto quanto no corpo, ele procura o Conselho Tutelar, aciona o Conselho Tutelar para ver o que eles podem fazer a respeito, para saber o que está acontecendo lá na casa da Sofia, lá no lar dela com a sua mãe. A Stephanie, a mãe, quando questionada, ela disse que aqueles hematomas era porque a menina tinha caído do carrinho. E o pai logo, argumenta que aqueles hematomas não eram compatíveis com uma queda de carrinho. Parecia mais alguma outra coisa, algum outro tipo de agressão, como se fosse algumas pancadas. Apesar dele ter bastante suspeita sobre o que estava acontecendo com a filha,
Nada foi oficialmente feito, mas ele, lembrando que ele sim acionou o conselho, ele buscou ajuda, ele foi atrás de fazer algo pela filha dele. 31 de janeiro de 2022 é feito oficialmente o primeiro boletim de ocorrência acusando a Stephanie de maus tratos com a própria filha. Ela sempre tinha um argumento, sempre tinha uma resposta para tudo. Dessa vez, a desculpa dela era que a menina tinha se machucado enquanto brincava com um gato. E além desses machucados, foi denunciado também a falta de higiene, né? As condições de higiene péssimas com que ela deixava a criança. Toda vez que eu ia levar ela de volta para casa, a Sofia se desesperava. Entrávamos no carro e ela começava a chorar, e isso me deixava com o coração na mão. Quando eu buscava, via os roxos na perna e nos braços. Eu questionava aqueles monstros, e eles diziam que era um menino maior que vivia na casa deles e que esse menino sempre batia na Sofia. 8 de fevereiro de 2022. O Conselho Tutelar foi oficialmente acionado e foi emitido um documento pelo Conselho. A própria avó materna, a própria mãe da Stephanie, chegou a procurar o Giancarlo, pedindo para ele pegar a guarda da menina, porque ela não cuidava bem, ela batia nessa criança, ela não mantinha essa criança limpa, nem bem alimentada e vivia em condições insalubres naquela casa. Só para vocês terem ideia, a própria mãe dela pediu ajuda. Todas essas informações, essas denúncias, chegavam assim por meio de comentários, fofoquinhas, era sempre uma coisa limitada e incompleta. E como vocês sabem, esse tipo de coisa acaba não dando muito certo na justiça. Ainda mais que a mãe da menina, né, a Stephanie, não estava se importando muito com essas críticas, ela não estava se doendo nem um pouco. O Jean não tinha muito contato, ele não podia falar muita coisa sobre a Stephanie e sobre o padrasto da menina, porque ele mal conhecia eles, então o fato dele não conviver na casa não tinha como ele denunciar ou acusar alguém formalmente de alguma coisa. Qualquer coisa que ele acusasse, ele teria que provar. Isso poderia dar problemas para ele, caso as coisas não estivessem acontecendo bem do jeito que ele imaginava. Mas é claro que ele sabia que alguma coisa estava muito errada. 5 de maio de 2022. Novamente, o Conselho Tutelar é acionado para ir até a casa da Stephanie, mas dessa vez foi por outro motivo. Alguns vizinhos denunciaram um caso de maus tratos e agressão a um animal. E também a insalubridade da casa e do quintal. Aí juntou tudo, né? A sujeira do quintal, maus tratos a animais, denúncias de que ela maltratava a filha, de que a filha vivia numa situação assim suja, fora do normal. Aí quando chegou nesse ponto não tinha mais como fazer. O Conselho Tutelar foi obrigado a realizar uma visita na casa da Stephanie. Ao mesmo tempo que foi solicitada essa visita na casa da Stephanie, o Jean foi orientado a pedir a guarda integral da sua própria filha, para que ela pudesse ficar direto com ele, e isso com certeza teria sido muito melhor para ela. 10 de maio de 2022. Apenas 5 dias depois dessa denúncia de maus tratos de insalubridade, o conselho é acionado novamente para emitir documentos ali relacionados ao pedido de guarda integral que o Jean havia feito, e foi constatado que a menina também estava com diversas vacinas atrasadas. Sobre esse ponto, até foi aberta uma investigação para constatar se a culpa era 100% da Stephanie ou se tinha algum tipo de coisa errada acontecendo na unidade básica de saúde que elas frequentavam. O que eu acho um absurdo, né? Culpar a unidade de saúde. Porque afinal de contas a gente sabe que as vacinas estão aí. Só não vacina os filhos quem não quer. Mas enfim, foi sim aberta uma investigação para ver até que ponto a unidade de saúde estava envolvida nesse caso. 20 de outubro de 2022. Vocês viram como tudo se arrastou, né? A gente sabe como são as coisas. Tudo iniciou ali no começo do ano e só foi marcada uma audiência para outubro de 2022. Os dois são intimados a prestar esclarecimentos e depoimentos em uma audiência com o juiz. A dona Stephanie nem sequer apareceu na audiência, somente o Giancarlo apareceu. E aí, momentaneamente, ali, o caso foi arquivado. E isso, assim, não sei para vocês, mas é muito revoltante. Como assim ela não tinha interesse em mudar as suas atitudes e provar para a justiça que ela queria ficar com a sua filha, que ela podia melhorar nos cuidados com a sua filha? Sabe, me dói o coração saber que aquele pai foi lá e que ela nem sequer apareceu. Ela chegou a ser questionada, né, por que a menina vivia com hematomas, e ela inventou que a menina vivia caindo porque era criança pequena. E sim, gente, a gente sabe que tem uma idade ali que as crianças estão começando a andar, que elas sobem nas coisas, elas não têm muita noção de perigo. Eles se machucam, mas no caso da Sofia era recorrente mesmo, e eram hematomas, né? Eram mais de agressão, de soco,
de tapa, não era assim uma queda. Então, de fato, ela inventou a justificativa para as agressões que a menina vivia tendo, para os hematomas que a menina vivia tendo, e não houve o corpo de delito. Isso meio que fez com que as acusações do Giancarlo ficassem um tanto quanto fracas, né? Claro, na justiça, tudo que você fala, tudo que você acusa alguém, você tem que ter provas. Um mês depois, 22 de novembro de 2022, foi registrado então o segundo boletim de ocorrência. Perna quebrada, novos hematomas, perna quebrada, minha gente. Segundo o pai conta, nessa época a menina dava vários sinais de que não era bem cuidada, de que a vida com a mãe não era boa, de que ela não gostava de viver com a mãe, né? Não estava suportando mais aquela realidade. E apesar dele ser responsável, ser correto no pagamento da pensão e de estar sempre colaborando, que é a obrigação de todo pai, para que a menina tivesse uma vida boa, de qualidade, isso não acontecia. Aquela criança não ganhava nem o mínimo que qualquer criança precisa receber, que é o quê? Alimento, segurança, amor e higiene. Se não dava nem as vacinas, né, gente, que é de graça. Chegamos então na data de 15 de janeiro de 2023. 15 de janeiro de 2023 foi a última vez que a Sofia viu o seu pai. Ela passou o Natal de 2022 com o pai e teria passado a virada de ano com a mãe. Quando foi no dia 8 de janeiro de 2023, desse ano, o pai foi buscar ela e ficou um tempo ali com ela, acho que 7 dias, se não me engano, ficou com ela até o dia 15. Então ele buscou ela ali no dia 8 de janeiro de 2023, ficou com ela por 7 dias, até o dia 15, quando ele devolveu ela para a mãe. E foi a última vez que ele viu a Sofia com vida. A data fatídica, então, infelizmente, 26 de janeiro de 2023. Nesse dia, segundo a avó materna da Sofia, ela teria passado mal de manhã, teria vomitado um pouco. Para quem é mãe ou cuida de criança sabe que isso não é o fim do mundo. Crianças pequenas têm esse mal-estar, virose, a gente tem, e normalmente não é nada de muito grave. A genitora teria então cuidado dela por causa desse vômito, e pelo que a avó materna falou, no comecinho da tarde a Sofia já estava bem melhor. No entanto, alguma coisa aconteceu que às 17 horas a Sofia chegou no hospital local, lá na unidade de pronto atendimento, sem vida. Ela tinha hematomas nas costas e na boca, ela estava com o abdômen inchado, estava com sangramento no nariz. A principal causa da morte teria sido um trauma na coluna cervical da Sofia, que causou ali um acúmulo de sangue, uma hemorragia interna entre o pulmão e a parede torácica. É aí que fica chocante. O laudo da necrópsia confirmou a morte da menina por esse motivo. E pior, revelou que tudo isso foi agravado por conta de um estupro que a menina teria sofrido naquela mesma data. E a hora da morte, que foi revelada nesse laudo da necrópsia, também foi bastante revelador, porque demonstrou que a mãe da menina, né, Stephanie, se é que pode se chamar esse ser de mãe, ela teria ficado 7 horas em casa com a menina já sem vida. E só depois de 7 horas ela percebeu que precisava levar a menina numa unidade de pronto atendimento, né, no hospital, que seja. E quando ela levou, a menina já estava sem vida, há horas. Entendeu? Só recapitulando, a menina passou mal de manhã, melhorou à tarde, ela ficou 7 horas com a menina sem vida dentro de casa, uma bebê de 2 anos. Essa situação toda era extremamente bizarra e anormal. Era óbvio que tinha muitas verdades ocultas ali, muitos fatos escondidos. E claro que por esse motivo começaram a investigar o pai e a mãe da Sofia, né? Pai, mãe, padrasto, todos os envolvidos que passavam algum tempo com a menina. A delegada Anne Karine Trevisan estava com o laudo da necrópsia em mãos. E com isso, baseado nas últimas horas ali de quem tinha ficado com a Sofia, nessas últimas horas de vida, ela já sabia quem ela teria que confrontar, que era a mãe, a genitora Stephanie, e o seu namorado Christian. No começo, óbvio que eles negaram tudo, né, como sempre. Ficaram inventando várias desculpas, várias histórias. A princípio disseram que a menina tinha passado mal por causa de uma maionese que ela teria comido, mas é óbvio que a maionese ou qualquer comida estragada não justificaria a forma macabra, terrível com que a menina perdeu a sua vida. E detalhe, né? Só quem falava no depoimento era a mãe. O padrasto não abria a boca, não falava nada. Provavelmente
porque não conseguiria mentir direito, não conseguiria ser convincente em suas mentiras. Era melhor ficar de boca fechada, melhor para ele no caso. Acontece que chega um momento ali que caiu o sigilo telefônico. E quando caiu o sigilo telefônico, foi possível ouvir conversas bastante reveladoras. Isso incluindo ele dizendo em algum momento: inventa qualquer coisa. Diz que ela caiu no parquinho. Houveram tantos erros de negligência nesse caso que fica bastante difícil a gente não culpar as autoridades, né? Culpar a omissão das autoridades, dos órgãos que deveriam estar aí protegendo as nossas crianças. Além dos maus tratos pelos quais a Sofia passava ali, a gente já viu várias vezes, já foi denunciado. A casa que eles moravam era podre, mas assim, não era sujinha de uma pessoa preguiçosa, era podre mesmo, era imunda, era em condições insalubres. Vocês sabem que não tem como uma pessoa não ficar doente vivendo numa situação dessa. A Sofia experimentava contra sua vontade esses extremos, né, da insalubridade. Tanto que com apenas 2 anos e 7 meses que ela viveu, ela já tinha 30 idas ao hospital. 30 idas ao hospital, vivendo 2 anos e 7 meses. Tanto que eu acho que eu já mencionei para vocês que até os servidores públicos que trabalham nesse hospital e que a Sofia ia recorrentemente, eles também foram investigados para ver se eles tinham alguma negligência, se eles podiam ter desempenhado algum papel, alguma denúncia nesse caso, que poderia ter protegido a Sofia de alguma forma. Não para culpar eles, mas para evitar que isso aconteça de novo. Sabemos que na nossa sociedade o bem-estar e proteção das crianças é a prioridade máxima. Deveria ser a prioridade máxima do Estado, das leis, da justiça. Existem protocolos a serem seguidos. A gente segue alguns protocolos desses na escola. Vocês imaginem nas unidades de saúde. Então pode ser que realmente tenha tido alguma falha de algum funcionário que poderia ter evitado que tudo isso acontecesse. No fim, a genitora e o padrasto foram presos, acusados de homicídio qualificado e estupro de vulnerável. Eu não vou entrar aqui nesse mérito da perversão, da depravação deles, dos fetiches doentios deles, da falta de limites, de escrúpulos, de caráter e de humanidade, porque eu acho que é válido a gente pular esse assunto. Lembrar da Sofia, falar do caso da Sofia, não precisa falar disso, né? Não vamos deixar mais podre o que já é podre. Tem absolutamente nenhuma necessidade. Mas sim, esse caso é uma prova concreta de que a humanidade deu completamente errado e eu não sei mais o que pode ser feito para reverter isso. Acho que não existe redenção para esse tipo de coisa. Você tem uma mãe incompetente, preguiçosa, egoísta, arrogante, que não se propõe a cuidar bem da sua própria filha, a quem gerou, a quem pariu. Dizia querer protegê-la, né? Mas no fim era só homofobia disfarçada, porque ela não queria deixar a Sofia com os pais, pelo fato deles serem homossexuais, mas não protegia a filha de um abusador que era o seu próprio namorado Christian. Inclusive ela dizia: eu nunca deixaria a minha filha com 2 homens. Do que será que ela tinha medo, hein? Se a pior coisa que alguém pode fazer com uma criança foi ela mesma que fez. Do que ela tinha tanto medo? Esse caso nos ensina uma coisa que é: o instinto materno, ele até pode existir se a gente quiser que ele exista. O meu instinto materno de mãe pode me fazer ser uma pessoa especial, valorosa, corajosa e quase ter superpoderes, se eu quiser que seja desse jeito. Se eu colocar o meu filho como prioridade e me dedicar a ele. Agora, simplesmente por gerar um filho, simplesmente por parir um filho, por você ter um útero, não cria um instinto materno. Acho que esse caso comprova isso totalmente. Claro, esse caso também evidencia o fracasso da função social de órgãos como o Conselho Tutelar, que mesmo acionados, mesmo procurados, em nada fizeram para ajudar a pequena Sofia. Inclusive tem uma declaração do pai, assim, que é de partir o coração, onde ele fala, abre aspas: se sonhássemos que estava nesse grau, a gente tinha pegado a neném e não a devolveria. Mas a gente ficou sem informação. A gente vê mães reclamando que o pai não é presente, e nesse caso tinha um pai tentando se fazer presente e ignoraram. Enfim, mais um final triste, mais uma criança que merecia ter ganhado todo o amor, todo o cuidado, toda a proteção e só ganhou ódio, violência e as piores coisas, sabe? Porque eles já começaram a matar a Sofia antes de matar a Sofia.
vivendo numa casa suja, privando ela de comer bem, de ser amada, de viver num lugar confortável, bem cuidada, que é como toda criança merece viver. Esse foi o crime terrivelmente inesquecível de hoje. Mais uma história que faz a gente perder um pouquinho de fé na humanidade, mas que também faz a gente ficar mais desconfiada e mais alerta de que ninguém é confiável, absolutamente ninguém é confiável. Sim, gente, eu sou mãe, eu vivo para os meus filhos, assim como muitas pessoas dizem que vivem, mas não acredite que só porque uma pessoa se diz uma mãezinha, ou porque ela é capaz de gerar um filho, não significa que ela vai ser uma boa mãe, ou que ela tem instinto materno, ou que ela é uma guerreira heroína. Isso não quer dizer nada, isso é tudo balela, isso é tudo abobrinha. E se a gente for olhar para a realidade, a gente vai ver que não é nada disso. Esse foi o vídeo de hoje, obrigado por assistirem, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe um comentário se foi possível e até o próximo vídeo.